E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o João e hoje a gente vai ver uma maneira bem interessante da gente criar o nosso map personalizado. A gente viu lá na semana 2 que a função map ela percorre uma função para uma dada lista de valores e ela vai executar essa função para cada elemento nessa lista. E aí no final, se você colocar um list nesse map, ele vai te retornar uma lista de valores que são os resultados dessa função. Só que esse map, ele tem algumas limitações. Não dá para executar muito código dentro dele. A gente só pode tacar a função pronta para ele. Depois a gente tem que dar a lista de parâmetros pronto para ele. E se a função tiver mais de um parâmetro, isso já fica um pouco complicado, principalmente se alguns deles variam e outros não. A gente viu que a gente teve que fazer umas gambiarras na semana 2 para contornar isso. Então acaba que o map ele é um pouco limitado. E isso se deve porque ele é apenas um caso particular de uma estrutura bem mais generalizada do que ele, que se chama estrutura de laços for. E vai ser dessa estrutura que a gente vai falar aqui hoje, beleza? Então, vamos supor que a gente tem o nosso probleminha aqui, que a gente tem um reator em que entram duas correntes nele, a corrente F1 e a corrente F2, e está saindo a corrente F3. Ele também está sendo resfriado aqui por uma jaqueta térmica, que está passando água de circulação, mas isso não vem ao caso aqui para o nosso problema. E a gente está interessado em saber como é que está variando a altura desse tanque ao longo do tempo. A gente tem uma equação aqui que diz que a variação da altura em função do tempo é proporcional à área transversal do tanque, é inversamente proporcional à área transversal do tanque, e o quanto que está entrando menos o quanto que está saindo desse tanque em termos de vazão volumétrica. Então, eu quero saber como é que está variando a altura dele conforme o tempo. Eu coloquei alguns dados aqui para a gente fazer isso. A gente assumiu que a função que a vazão 1 e a vazão 2 elas são constantes, mas a vazão 3 ela está variando com o tempo. Além disso, a área transversal do nosso tanque é 0,1 metro quadrado e a altura inicial dele é 3 metros. Então aqui a gente coloca na sintaxe lambda a variação da altura conforme o tempo, dHdt, e a gente tem aqui alguns tempos que a gente colocou na nossa lista. Então, vamos fazer a nossa estrutura for para percorrer essa variação de tempo aqui para diferentes tempos, e a gente vai computar isso na nossa altura, beleza? Como é que a gente vai fazer isso então? Vamos definir aqui o nosso alturas, que ele vai receber uma lista de tempos, então aqui, t's, e ele vai receber uma altura inicial da qual ele vai partir. A gente vai chamar aqui de o próprio HI que a gente definiu. Então a gente dá dois pontos aqui e vamos lá. Como a gente sabe, dH seria a mesma coisa que dHdt vezes o dt. A gente só estaria pegando esse dt aqui e jogando para o outro lado. Então, a gente vai fazer isso. A gente vai colocar aqui que dt ele já é constante, né? O tempo aqui ele está variando uniformemente, então a gente pode fazer isso aqui. Igual a gente aprendeu no vídeo passado, a gente pega o primeiro elemento da lista, por exemplo, que vai subtrair o segundo. Então a gente coloca dt1 menos dt0. Perdão, ts1 menos ts0. Então o que a gente está fazendo aqui? A gente está dizendo que o intervalo de tempo é a mesma coisa que o segundo elemento da lista de tempos menos o primeiro. E agora vem a mágica. A gente vai dizer que para cada t em t's, para cada tempo na lista de tempos, você vai fazer o seguinte. Você vai calcular o dHdt para esse t e vai multiplicar ele por dt. Com isso, você obtém o dH. O dH é dHdt para um determinado tempo vezes o dt aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar a nossa altura inicial desse resultado aqui. Então a altura ela está variando com dH. E aí eu vou dar um print na nossa altura, beleza? Então ele vai printar as nossas alturas aqui. Vamos testar a nossa função, alturas, que a gente precisa passar o argumento tempos. Aí o tempos vai entrar aqui, o HI já está definido pelo argumento padrão HI que a gente colocou aqui. E aí ele vai dar os nossos resultados. Então o que ele fez aqui? Para cada t na lista de tempos, ou seja, 0, depois 1, depois 2, depois
depois 4, depois 5. Parece que eu comi o 3 aqui. Ah, agora sim. E aí ele vai e coloca o nosso tempo para 0, para 1, para 2, para 3, para 4 e para 5. Para cada tempo nos tempos. E aí ele percorre executando o nosso DHDT, que é função do tempo, vai ser função desse tempo aqui. Então, para cada tempo que ele entra aqui, ele vai colocar esse tempo na função, ele vai multiplicar pelo dt, que é uma constante, e ele vai acrescentar a altura inicial desse valor. Esse mais igual aqui é a mesma coisa que eu escrever isso. É só uma sintaxe condensada. Ele está acrescentando um valor nele mesmo. E aí, ele imprime a nossa função. Da mesma forma que a gente fez com essa lista aqui, a gente pode usar o nosso conhecimento da aula passada e escrever isso aqui na forma de range. Note que o elemento final do range ele não é contado. Então, se eu estou fazendo uma lista que vai de 0 a 5, eu tenho que fazer um range 6. Porque o que está acontecendo aqui? Ele já está implícito que ele começa em 0 e ele está implícito que vai de 1 em 1. Então, a gente não precisa escrever isso. A gente pode colocar aqui só o 6 e o 6 ele não vai ser contado. Então, a gente coloca o range 6 aqui. A gente passa esse argumento e aí vai dar o mesmíssimo resultado. Note que a gente não precisou colocar o list aqui. Quando o range está no loop for, ele já é entendido como se fosse uma lista. Ele já vai percorrer o range naturalmente. Não é necessário colocar list aqui. Embora se você fizer, não vai dar problema nenhum. Vai dar a mesma coisa. Só que a gente tem um problema aqui. Esse print, ele não é muito útil para a gente usar esse valor no final. Ele só está imprimindo isso na tela do usuário. Eu quero que ele guarde essas alturas para mim, porque eu quero colocar isso num gráfico. Então eu quero uma lista das alturas nos diferentes tempos. Como é que a gente pode fazer isso? A gente vai usar um outro conceito. A gente vai começar aqui colocando uma lista de alturas vazia. Então essa lista não tem nada aqui ainda. E o que a gente vai fazer? Ao invés da gente imprimir esse resultado, eu quero que ele guarde esse resultado para mim nessa lista alturas. Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar cada um desses resultados para cada t que ele obteve na minha lista. Como é que eu faço isso? Eu escrevo alturas, é o nome da minha lista, ponto append, e aí entre parênteses eu vou escrever o nome daquilo que eu quero colocar na minha lista. O que isso aqui quer dizer? Para cada t você vai executar DHDT, você vai obter um novo HI, e aí para cada novo HI que você obteve, você vai pegar a minha lista de alturas e você vai adicionar o HI no final dela. Se ela não tem nada, então o final dela vai ser o primeiro elemento. Quando ela tiver um elemento, o final dela vai ser o segundo elemento e assim por diante. E aí no final você me retorna essas alturas. E aí se a gente vier aqui executar alturas, ele trouxe uma lista para a gente. Se eu estiver interessado em ver o gráfico disso, eu posso importar a biblioteca matplotlib e plotar o meu gráfico. Aqui eu coloco alturas tempo, eu coloco os tempos aqui. Então eixo X, eixo Y, e aí, olha só, esse é o nosso gráfico. Como a gente está vendo, a gente parece que tem pouco ponto aqui, né? Parece que a curva ela é mais suave aqui e a nossa falta de ponto não está deixando a gente pegar isso. Qual o problema? Se a gente for tentar botar um valor quebrado aqui no range, por exemplo, eu quero ver o 0.5, 1,5, 2,5, 3,5, para ver isso aqui de maneira mais suave, ele não vai deixar a gente. Vamos aqui colocar, por exemplo, 0, 6, e aí ele vai de meio e meio. O que ele vai falar? Que um objeto do tipo float não pode ser interpretado como um inteiro. Então, o range ele só vai aceitar valores inteiros aqui para percorrer. Da mesma forma, se eu quisesse aqui colocar 0.5 para percorrer de 1 em 1, ele também não ia me deixar. Ele sempre vai dizer que um objeto do tipo float não pode ser interpretado como um inteiro. O range ele só aceita valores do tipo int nos seus argumentos, seja no valor mínimo, seja no valor máximo, ou seja na passada. E isso é uma limitação muito grande do range. No próximo vídeo, a gente vai ver uma maneira de contornar esse problema. Beleza, galera? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.